Olá, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouco, né, a respeito dos processos de separação de mistura. Na verdade, eu só fiz, na aula anterior, comentar sobre alguns utensílios que a gente necessita ou pode ser utilizado no laboratório de química, as adaptações que a gente pode fazer caso não tenha esses materiais. Eu vou para fazer uma transferência, o professor disse que tem que misturar no becker, eu não tenho um becker, o que é que eu faço? Mistura no copo, pega um copo e faz. Eu preciso fazer uma transferência aqui do líquido 2 ml, 30 ml, 40 ml, não sei o que fazer. Não tem a pipeta. Então, você utiliza uma seringazinha lá, aspira e transfere. Então, as adaptações que a gente pode fazer, elas existem, caso você faça uma atividade prática no laboratório, que nesse caso a gente sabe que não é possível, seria possível apenas uma orientação para que vocês fizessem essas atividades possivelmente em casa. Tá? Mas eu fiquei exatamente num ponto, né, para comentar a respeito de um ponto, em que eu vou analisar os processos de separação de mistura. Então, eu preciso entender primeiro quais são esses tipos de mistura que existem. Então, quando a gente falou a respeito das matéria e energia, sobre aquele conceito da prova anterior, né, da primeira avaliação, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço que tem massa. Então, se tem massa, ele tem que ter um espaço que ele ocupe no ambiente. Ou seja, tem que ser uma porção que exista no ambiente, que exista no espaço. Então, essa porção, né, que a gente chamou de corpo, que é um corpo, é uma porção limitada da matéria. Só que dentro dessa sequência de informações que eu vou passar para vocês, a gente não vai trabalhar como corpo, a gente vai trabalhar como sistema, certo? Então, o que é um sistema? Sistema é uma porção limitada da matéria. Então, é o mesmo conceito de corpo. Então, existem alguns sistemas em que você, quando o observa, né, quando você vê, você consegue distinguir dois ou mais componentes nesse sistema. Seja em virtude da existência de substâncias distintas, seja em virtude da presença de estados físicos diferentes de uma mesma substância. Então, esses sistemas em que você consegue ver mais de um componente, ou mais de uma fase, certo? Não precisa ser necessariamente o componente, mas uma fase, mais de uma fase, então a gente vai chamar esse sistema de heterogêneo, certo? Então, sistema no qual você observa mais de uma fase, ele vai ser chamado de sistema heterogêneo. De acordo com a formação das palavras, né, eu gosto sempre de trabalhar isso, principalmente no que se refere aos conteúdos de biologia, que às vezes você tem uma palavra dificílima que você nunca ouviu falar, mas se você olhar bem, ela é uma formação a partir de duas outras, que as outras duas você já viu o significado. Então é importante que a gente tenha a noção da prefixação, sufixação de cada uma dessas palavras, para depois, no futuro, vocês simplesmente, pelo próprio início da palavra, você já consegue distinguir mais ou menos do que se trata. Héteros, aquele cara é hétero. Aquela pessoa é homo. Bom, eu não terminei, certo? Eu não terminei a palavra. Mas eu creio que algumas pessoas já colocaram alguma ideia aí e terminaram a palavra. Geralmente, quando se usa muito dentro do contexto social, é muito sobre sexualidade, né? Heterossexual e homossexual. Mas o que seria isso, tá, gente? Uma pessoa hétero. Hétero significa diferente, então ela gosta de pessoas de sexo diferente. O que seria um homossexual? Aquela que gosta de pessoas do mesmo sexo, sexos iguais. Certo? Então, homo, H-O-M-O, não aquele sabão homo, certo? Mas o H-O-M-O, significa igual. E o héteros é traduzido, tá? A origem da latina, traduzido para de diferente. Então, a gente vai falar, por exemplo, em biologia, vocês vão estar lá no ensino médio, no terceiro ano. Genes homozigóticos, genes heterozigóticos. Eu não sei o que significa isso, mas eu sei que um é igual e o outro é diferente, certo? Então,
o próprio início da palavra já ajuda demais quando você consegue, pelo menos, armazenar algumas informações desse tipo. Então, os dois sistemas que a gente vai avaliar são sistemas homogêneos, significa isso, igual, igual, uma fase. Você vê tudo como se fosse uma coisa só. Quando, por exemplo, você coloca água e açúcar dissolvido, você só vê o líquido. Você não, olhando, eu olhei para aquela água e disse, estou vendo ali, gente. Aquela água ali tem açúcar. Olhando, você não consegue distinguir. Mas tem uma tonalidade diferente, então poderia ser outra coisa, não necessariamente o açúcar. Então, quando se trata do sistema homogêneo, então você obrigatoriamente tem que ver uma fase. Necessariamente tem que ter duas substâncias? Não, gente, tem que ter uma fase. Se você observar uma água destilada num copo, por que eu falo água destilada? Porque a água destilada é água pura, não tem nenhuma outra substância misturada com ela. É diferente da água de torneira, tá? Da água potável que a gente usa. Essa água potável, que é a água doce, que não tem açúcar, tá, gente? Essa água doce tem uma pequena concentração de sais. A água mineral tem uma razoável mistura de sais. E a água salgada vai ter uma alta concentração de sal. Então, tem substâncias dissolvidas, principalmente os sais, né? Que compõem os íons que a gente vai falar ainda nos assuntos seguintes. Então, no sistema homogêneo, pode ser uma mistura de duas ou mais substâncias, mas que você só vai ver uma fase, ou pode ser apenas uma substância, num único estado físico. Certo? Isso é importante lembrar. Por quê? Porque no sistema heterogêneo, que é aquele que você tem que ter duas ou mais fases para serem observadas, você pode colocar água com açúcar, para aquela pessoa que está nervosa, mas que não serve de nada água com açúcar, e colocar uma barra de gelo dentro dela. Mas gelo é de água, então já tem água, é uma substância só, tem o açúcar, então é homogêneo esse sistema. Não, esse sistema não é homogêneo. Porque a água e o açúcar você não consegue distinguir, mas a água e o gelo, que é a água no estado sólido, num estado diferente, você acaba observando duas fases de uma mesma substância. E o que é sistema heterogêneo? Quando você vê duas ou mais fases. A água na fase sólida e a água na fase líquida. São duas fases. Então, não importa se é uma substância só, se tem duas ou mais. O que define homogênea é a existência e a percepção de uma única fase. Heterogênea é a percepção de duas ou mais fases. O leite, por exemplo, tá? o leite de vaca. O leite de vaca. Então, quando você observa o leite de vaca, professor, eu vejo uma fase só, é tudo branco. Não, se você olhar bem, você vai perceber que naquele tom branco você consegue distinguir, por exemplo, a existência da nata. A nata, gente, é a gordura que não se dissolve no líquido. Então, você consegue ver a nata, você consegue ver o leite, que é rico em cálcio, rico em açúcar dissolvido, que determina aquela tonalidade, etc. O que define, então, aí é a existência de duas fases. O café, não, o café é homogêneo, você bota lá um café. Não, se você olhar bem, você vê umas estruturas se movimentando na água, precipitando, indo lá para o fundo. Então, ali também pode ser considerado um sistema heterogêneo. Então, o que a gente vai avaliar, além dessa classificação dos sistemas, é como a gente pode separar sistemas que constituem misturas. Então, um sistema pode ser homogêneo e ser definido pela presença de duas ou mais substâncias, portanto, é uma mistura, ou uma substância em uma única fase de estados físicos ou uma fase de agregação. Seria um sistema heterogêneo, aquele que pode ser considerado uma mistura de duas ou mais substâncias, em que você vê duas ou mais fases, ou você pode ter uma mesma substância em dois estados físicos diferentes, certo? Mas nos dois casos existem misturas homogêneas dentro do sistema homogêneo e mistura heterogênea dentro do sistema heterogêneo. Então, a gente vai tentar verificar os principais procedimentos para que a gente entenda como é que pode ser feito, ou como podem ser feitos esses mecanismos de separação. Alguns deles são bem comuns, tá, gente? Você faz em casa, quando você está fazendo a comida, está arrumando a roupa
para guardar direitinho lá as peças das roupas que você tem. Então, você vai catando as peças de acordo com a sua percepção, de acordo com as características do tecido, de acordo com se é uma camisa, se é uma blusa, se é uma roupa de baixo. Então, você tem a possibilidade de utilizar isso daí. Feijão, bota feijão lá, bota tudo de uma vez só, não, gente. Vai podre, com gorgulho, vai pedra. Então, o que você vai fazer ali primeiro? Você pode fazer uma catação. Vai lá, olha, um feijãozinho bom, feijãozinho ruim eu tiro, pedra eu tiro, porque eu não vou comer pedra. Então, eu vou fazendo uma catação. Mas tem gente que não faz assim, tem gente que não faz uma catação, né? Ele joga dentro da água para ver se sobe algum feijão, que fica mais suspenso. Aí aquele que está suspenso a galera tira, porque aquele que está suspenso geralmente ele está corroído por dentro, então por isso se diminui a densidade dele e ele flutua na água. Então esse processo a gente chama de sedimentação fracionada, né? Ou flotação, de flutuar. Você coloca, uma parte flutua e a outra fica embaixo. Então esses mecanismos de separação, na caixa de ferramenta caiu uns pregos lá no chão, e você está com preguiça de catar, porque aí você pega um imã e passa o imã ao redor e ele vai puxando tudo aquilo, porque o imã está atrás somente os metais, então estava lá misturado com areia. Então, nesse caso, você tem a possibilidade de utilizar alguns mecanismos de separação que naturalmente você faz. Você vai fazer o café, mexeu lá o café, ou botou o pozinho lá Você pega o funil, coloca o filtro, coloca o pó do café, mistura com a água. E aí ele vai filtrar a água, como a gente faz no filtro comum, né, de casa, para você retirar toda a parte inadequada que não serviria para você. Então, esses mecanismos são bem comuns. Lá no sítio, o pessoal vai lá, bater o feijão para tirar, então fica aquela casquinha do feijão levinha, você não vai ficar catando casquinha de feijão, né? Não, você vai perder tempo. Então, produtividade e eficiência é o que a gente quer para poder ter uma pequena lucratividade que existe no trabalho manual, no trabalho de agricultura. Então, o que o pessoal faz? Coloca numa peneira, aí fica assim, balançando para lá e para cá, porque o que tiver de pequenininho, mais pesado, cai pela peneira, fica só o feijão, e depois você pega aquilo e joga para cima, para que o vento leve a palhinha mais fina e caia o feijãozinho dentro da peneira de novo. Aí o vento faz o processo de separação. Então, você utilizou a peneiração, jogou para cima, o vento levou. Isso daí é uma ventilação. Então, esses processos de separação de misturas, todos eles eu vou tentar fazer uma abordagem aqui para fazer os comentários, né, do slide de onde a gente parou. A gente parou aqui, os conceitos de sistema. Né? O significado de sistema representa uma porção limitada da matéria, que é como eu disse para vocês, é o conceito de corpo. Né? Então, esses slides aí agora que vocês vão fazer o favor para vocês de anotar. Então, os sistemas podem ter dois tipos, né? O sistema homogêneo, que é aquele que você vê apenas uma fase, e o heterogêneo, que é aquele que você vai ver duas ou mais fases. Os sistemas heterogêneos podem ser, lembre, são aqueles que vemos apenas uma fase. Então, eles podem ser, pode conter uma ou mais substâncias. Qual é a condição para conter uma substância? Em estados físicos diferentes. Mais substâncias que não se misturem ou que não formem o que a gente chama de solução. Tá? A gente tem que fazer uma suspensão. Então, podem ser bifásicos, quando você vê apenas duas fases, trifásicos, quando você vê três fases. Então, você bota água e areia, você vai ver areia no fundo e água em cima. Você bota pó de serra, areia e água. Então, você vai ver a areia embaixo, a água no meio e o pó de serra em cima. Então, seria um trifásico. Polifásico, quando você vê mais de 3 fases, 4 fases, 5 fases, 6 fases, que seriam 6 componentes, ou, dependendo se fossem, poderia ter a presença de uma substância em estado físico diferente. Então, esse sistema pode ser uma substância pura, obrigatoriamente tem que ter fases, estados físicos diferentes, o sólido, líquido, por exemplo. Uma mistura heterogênea, ou como a gente chama de suspensão. Então, quando você coloca areia na água, é uma suspensão. Porque tem um mecanismo de separação
que é por meio da decantação, né? Quando você pega água barrenta, para não colocar tudo no filtro, senão entope o filtro logo, a gente fazia no sítio com água de fonte, deixava lá armazenada a água para cair um pouco do sedimento. Quem bebesse em pote não tinha como filtrar, então ficava lá beber água barrenta mesmo. Mas aí deixa lá, vai para o fundo, fica a laminha lá no fundo, e aquela outra água você botava no filtro e ela filtrava, tirando muito mais impureza, evidentemente, né? Inclusive ovos de vermes, ela fica naquele filtro de porcelana. Então, a água com areia, com sedimento, é uma suspensão, certo? Você colocou o feijão na água, vira uma suspensão, porque uma vai ficar suspensa, que é a água, e o feijão vai ficar embaixo, decantado, decair, que vai lá para baixo. Bom, a mistura heterogênea pode ser entre líquidos, como no caso o óleo e a água, pode ser entre sólidos, o feijão e o arroz. Pode ser entre sólidos e líquidos, como o ar que fica cheio de poeira. Quando você está assim na rua, dá aquele vento, você vê a poeira passando e misturada em contato com o ar. O que acontece depois? A poeira sedimenta e vai cair em algum lugar para estabilizar, certo? Mas, de qualquer forma, pode ter essas misturas em si. Entre gases, evidentemente, a gente vai considerar um monofásico. Então, sistemas homogêneos, percebe-se apenas uma única fase, que seria um sistema monofásico. O sistema homogêneo pode ser uma substância pura, num único estado físico. Lembre que no sistema heterogêneo pode ser uma substância pura, mas em estados físicos diferentes. E pode ser uma mistura, nesse caso, uma mistura homogênea ou solução. Certo? Solução tem que ter um soluto, tem que ter um solvente, ou seja, tem que ter algo para dissolver e ser o ponto de mistura das outras substâncias. Então, ela pode ser entre líquidos, certo? Água e álcool, por exemplo, você vai ver uma mistura, um componente, como se fosse um componente só, uma fase só. Você pode ter entre sólidos, o aço inox é uma mistura homogênea, né? O amálgama, que é aquela partezinha prata que o pessoal coloca, o dentista coloca para obturar dentes. E entre gases, e aí é só você observar ao redor que você não está vendo nada, tá, gente? Mas é uma mistura de gases que vai estar presente aqui. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres, certo? Tem micro-organismos dispersos, então componente homogêneo. E entre sólidos e líquidos, água com açúcar, tá? Um vai ser o solvente, que é, no caso, o líquido, que vai estar em maior quantidade, e o outro que vai estar em menor quantidade, que está dissolvido, por exemplo, o sólido. Gases e líquidos também, a água lá, por exemplo, um peixe ele consegue respirar na água porque tem oxigênio misturado nela, certo? Então está lá, pode ser considerado um componente homogêneo, uma mistura homogênea. Então os componentes de uma solução é um solvente, que é aquele que dissolve e normalmente está em maior quantidade, tá? Tem que estar em maior quantidade, e o soluto é aquele que é dissolvido e que vai estar em menor quantidade. Por exemplo, eu disse para vocês que água e açúcar, a água vai ser o solvente e o açúcar vai ser o soluto, mas nem sempre. Se você pegar um copo de água e uma colherzinha de chá de açúcar, então o açúcar vai se dissolver. Mas se você pegar um saco de açúcar e colocar uma colherzinha de água, a água é que vai dissolver, certo? Ela que vai se espalhar no açúcar. Então, o açúcar seria o solvente e a água seria o soluto. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, é claro que o solvente vai ser a água, certo? E o soluto vai ser qualquer outro material sólido. Então, a gente tem aí uma colher de sal em 1 litro de água, uma colher de água em 1 quilo de sal. Nesses dois casos, o sal se comporta, no primeiro caso, como soluto, e o sal se comporta como solvente no segundo caso, porque ele está em maior quantidade. Certo? Lembrando que a massa ela é a quantidade de matéria. Beleza? Bom, então, o que a gente vai avaliar, isso daí eu já tinha comentado com vocês um pouquinho antes, a gente vai tentar avaliar os processos de separação de mistura. Então, eu falei para vocês de né? A catação. Qual exemplo você usa a catação? O feijão lá na hora do almoço, né? Vai lá, pega. E o que é que você observa? O que é que você utiliza? Qual o critério que você vai utilizar para poder fazer a separação? Separação visual por diferenças físicas do material. Certo?
aparência, então a percepção ou a sensibilidade, o tato. Então, são fatores que você vai utilizar. A ventilação, lembra da ventilação que eu disse para vocês? O cidadão pega lá, lá no sítio a gente chama de arupemba, tá, gente? Que é a peneira de palha. Pegou o feijão que você bateu lá, tirou da vagem dele, joga para cima. Quando você jogar para cima, que o feijão vier descendo, que ele tem maior densidade, ele vai voltar para a peneira, a gravidade, o vento vai ser suficiente para empurrar, mas a folhinha e as palhinhas, que são bem leves, que tem menor densidade, o vento vai levar. Então, aí seria a ventilação, certo? Ah, então se eu tiver farinha e folhagem, eu vou separar por ventilação? Não, gente, aí não dá, né? Se você fizer assim, o vento vai levar e vai jogar tudo fora. Então, depende dos materiais que você pode utilizar. E é isso que eu vou querer de vocês em muitos casos. Que vocês identifiquem, de acordo com as condições do material que está presente, do sistema que vocês estão utilizando, da mistura que vocês têm que separar, quais seriam os critérios para poder fazer essa separação. Então, tem que analisar bem quais materiais estão presentes para poder utilizar o processo mais adequado. Um terceiro, peneiração. Então, qual é o critério para poder separar os materiais? Por peneiração. Peneira, gente, o tecido que todo mundo tem em casa, ele tem um diâmetro de passagem de alguma coisa. Então, se uma substância for menor do que aquilo, passa. Se ela for maior do que aquilo, ela fica retida na peneira. Então, o tamanho do material é o fator de utilização para poder fazer essa separação por peneiração. É o critério que você utiliza. Próximo seria uma filtração. Bom, a filtração é o seguinte, filtração é algo menor do que a peneira. Se o material for tão pequeno quanto o espaço permitido de passagem pelo filtro, então ele vai passar. Se for maior, ele fica. Normalmente, depende do que você quer. Você compra, por exemplo, a farinha, e a farinha ela vem mais grossa do que você imaginava. Você quer a farinha mais fina, e o mais grosso você quer jogar, sei lá, para os passarinhos, para dar comida para o passarinho. Então, você vai utilizar para pegar a parte mais fina que é o que você quer. Mas se você está fazendo, tentando obter água potável pelo filtro de porcelana, então você quer que passe a menor substância que tem ali, que é a água. E o restante que for maior que ela, uma molécula muito pequena, então qualquer outro material que for maior que ele fica retido. Então, sedimento, sujeira, micróbios, bactérias, fica tudo retido no filtro. E somente a água vai passar. Certo? Então, é utilização de um filtro, pode ser um filtro comum, pode ser um filtro menos preciso, como o filtro de café, né, que é o papel filtro, que normalmente a gente utiliza esse material lá nos laboratórios de química. A decantação, gente, a decantação acontece, por exemplo, na separação, no processo de purificação da água que vem dos rios e que a gente bebe, ou que pelo menos vem para a casa da gente, pelo sistema de distribuição de água das cidades. A água que vem do rio, ela vem muito cheia de sedimento, ela vem barrenta, ela vem com micróbios, então tem que ser purificada. Então tem que passar por alguns estágios. Num filtro, colocar num filtro logo seria prejudicial, porque o filtro seria entupido. Então o que é que se faz? Primeiro, coloca ela num recipiente ou numa área grande, que é num tanque, chama tanque de decantação. Ela fica ali durante certo tempo para poder decantar e coloca nela alguns materiais que têm uma capacidade de atrair mais o sedimento. E quando vai atraindo, ele vai ficando pesado, vai lá para o fundo. E aí ele decanta, ele cai. Depois disso, ele vai passar para outro recipiente, que vai sofrer agora a filtração, e depois vai ser utilizado no processo de fluoretação e cloração para depois ser distribuído. Por isso que ela vem transparente. Professor, mas a água da minha casa chegou toda vermelha. Muitas vezes ela ficou avermelhada porque as primeiras tubulações de água, aqui, por exemplo, na nossa cidade, é com canos de ferro. Canos de ferro, gente. Então, o que é que vai acontecer com o ferro? Ele vai enferrujar, ele vai oxidar e, quando falta água, por exemplo, ele oxida e aí, quando a água vem, ela traz essa sujeira ou que ficou acumulado durante tantos anos, certo? Por isso que acaba vindo mais escurecido. Então, a decantação é decair.
Você deixa lá e deixou ele decantar, certo? Você faz o suco de maracujá, a água decanta. Você deixa ele lá um instantinho, fica uma camada, que é toda a parte amarelada característica do maracujá, e uma parte mais misturada, mais homogênea, que fica lá embaixo, certo? Então, ali você percebe que tem fibras naquele suco, ou em muito suco a gente pode perceber isso, né? Então, é a diferença de densidade. O mais denso vai ficar embaixo, vai para o fundo, e o menos denso vai para cima. Você botou água, caiu com óleo, então você vai separar. O óleo vai ficar em cima, que é menos denso, e a água vai ficar embaixo, que é mais denso. Então, nesse tipo de mistura, a gente pode separar, no caso do óleo da água, manualmente em casa. Você pode fazer uma sucção com um canudo, você pode retirar o líquido por diferença de pressão, ou você pode utilizar o funil de decantação, que é o funil de Bromo, que você tem uma torneirinha, eu já mostrei para vocês na aula anterior, a gente vai ver aqui ainda, tá? Você abre a torneirinha, a água vai descendo, e aí você consegue separar por diferença de densidade. Flotação ou sedimentação fracionada, que é aquele que você joga água para separar os dois componentes. Tem água, areia e serragem. Desculpa, areia e serragem, está tudo misturado. Você joga água, a areia fica no fundo e a serragem fica em cima. Então, você adiciona um líquido que tem a densidade intermediária entre os dois. Tá? Então, o que tiver maior densidade fica embaixo, e o que tiver menor densidade em relação à água, ou a outro líquido, vai depender do material, fica em cima. Então, é a densidade utilizada. Dissolução é a capacidade de dissolver, né? Então, você tem lá, o feijão caiu, misturou com açúcar. Eu quero só o feijão. Então, coloco água, porque o açúcar dissolve, vai embora com a água e fica só o feijão. Certo, gente? Então, é a chamada dissolução fracionada. Um dos materiais tem que ser solúveis no líquido que você vai utilizar para misturar. E a imantação é a atração eletromagnética, evaporação é a capacidade que a substância tem de vaporizar mais do que a outra na mesma temperatura ambiente. Então, catação, aspecto visual. Aqui são os critérios, tá, gente? Nessa segunda coluna, era para ter colocado assim. Processo, critério, certo? Ventilação, densidade. Peneiração, tamanho do objeto. Filtração, também relacionado com o tamanho do objeto. Decantação, critério é a densidade dos materiais. A flotação, densidade e insolubilidade, certo? Não pode ser solúvel no líquido que você vai adicionar. A dissolução fracionada é a solubilidade que você vai utilizar, e um dos líquidos do sólido tem que ser solúveis nessa água. Imantação, que é a atração eletromagnética, e a evaporação, a temperatura e a união entre as moléculas, a capacidade de se manter estáveis, ou seja, a facilidade que ela tem de sofrer vaporização no mesmo tipo de temperatura ambiente, certo? Então, aqui são os processos de separação de mistura heterogênea, e aqui o aspecto visual. Então, aqui eu vou mostrar só algumas imagens para que vocês observem. Aqui é a decantação, tá vendo? Tem dois líquidos, mais escuro, mais claro. Densidade maior fica embaixo, densidade menor fica em cima. Você abre a torneirinha e ele decanta. Aqui é a decantação. Aqui é um outro tipo de decantação, só que com gás e sólido, né? Então, é um filtro de ar. À medida que ele vem passando por aqui, gente, o ar vai passando, mas o sólido, que é a fuligem, a poeira que está aqui, ó, ele vai ficando retido no filtro e o gás sai limpo. Também é utilizado na decantação. Aqui é uma outra forma de você separar por decantação. Coloca o sólido, ele vai decantar, ele vai lá para o fundo, e aí você faz a sucção, que a gente chama de sifonação, né? Bota no lugar mais alto, puxa um pouquinho do ar, o líquido, quando começar a descer, a gravidade faz o restante. Tá? Isso é chamado de sifonação. Mais um processo em que você separa o sólido, tá, por decantação, ele está lá no fundo, então você despeja o líquido, vai ficar só, por exemplo, a areiazinha aqui no fundo. E aqui é um outro tipo que a gente chama de filtração a vácuo, tá? O funil de Buchner, que é aquele cheio de poros, coloca o filtro, que é o papel filtro, a mistura heterogênea, mas esse filtro é muito fininho, tá, gente? Só uma coisa muito pequena vai passar. Como ela teria muita dificuldade de passar, demoraria muito, então você suga o ar de dentro dela para aumentar a pressão e ele passar com maior velocidade. Aqui é uma bomba de vácuo, né? Você puxa o ar e ele joga essa substância para fora. E aqui nosso filtro de café. Certo? Então, esses dois processos são dois processos de filtração.
Aqui vocês estão percebendo que é a peneiração, né? A menor substância vai passar. Aqui a gente tem a ventilação, quando você joga para cima o vento leva. A imantação, o ímã, esse ímã sintético, né? Não é um ímã natural. Aqui a dissolução, desculpa, a sedimentação fracionada, ou flotação. Tem areia e serragem. Se eu colocar água, a areia fica embaixo e a serragem fica flutuando, então diferença de densidade. Feijãozinho lá para comer, catação. E aí você tem um processo que é a dissolução fracionada. Você tem duas substâncias, uma delas é solúvel em água e a outra não. Então você mistura com água, o açúcar vai dissolver na água, a areia vai ficar embaixo, e depois você faz sifonação, você faz a retirada normal, despejando o líquido, certo? E a partir daí a gente estuda na aula seguinte os processos de separação de misturas homogêneas, que tem alguns aparelhos que são mais de laboratório, a gente não utiliza no dia a dia, na nossa prática diária. Beleza? Gente, então, agradeço a paciência de vocês. Até a próxima aula. Beleza?